Vamos para a palavra que mais nos interessa. Eu li o texto nessa noite porque há esperança para a árvore que se for cortada. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Quando você olha para o livro de João, capítulo 15, você vai analisar que Jesus está olhando para os seus e dizendo que Ele é a videira verdadeira. E o tema dessa mensagem é: o sonho do homem é o projeto de Deus. Olha para quem está do seu lado e repete esse tema. O sonho do homem. Olha para quem está do seu lado e repete essa mensagem. O sonho do homem. É o projeto de Deus. Esse é o tema. E Jesus está se comparando com uma videira. Aí ele vai olhar para os seus e vai dizer assim: e o meu pai é o agricultor. Aí ele vai olhar para os discípulos e vai dizer assim: e vocês são os ramos. O ramo que der fruto, o pai vai podar. Mas os ramos que não der fruto, o pai vai cortar e jogar no fogo. E eu, diante de mim, existem várias árvores aqui nessa noite. Você está me comparando com uma árvore. Você está mandando. Lembra o que está escrito. Guarda no seu coração, João capítulo 15, está escrito, versículo 1. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Imagine Jesus aí na mente de vocês. Jesus está olhando para o pessoal e está dizendo: ó, eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Aí ele dá aquela viradinha: e vocês são ramos. Você sabe o que é ramo de árvore? É galha. Jesus é o tronco e o pai é quem poda. Então Jesus, ele é o tronco que vai gerar ramos. Vocês é o ramo que está no tronco, que é Jesus. Mas existem momentos que o pai, que é Deus, vai vir podar, mas não em si Deus Pai, mas através do Espírito Santo. Ele poda. Ele vê em você que está dando fruto. Você está gerando fruto. Você está fazendo a obra de Deus. Você está sendo obediente dentro de alguns critérios. O Espírito Santo está olhando para você e fala assim: eu preciso de podar para que ele dê mais fruto. E quando o Espírito Santo começa a nos podar, a podagem do Espírito Santo não é dentro de bênçãos. Às vezes são dentro de desertos. Às vezes são dentro de vale que ele vai começar a te podar. Porque quando começa a poda, está arrancando algo dela. É por isso que há necessidade de, às vezes, Deus te levar você para o deserto, Deus te levar você para o vale, para que Ele possa te podar. E qual é a poda? É começar a arrancar de você aquilo que talvez está impedindo que você dê mais frutos. Às vezes nós não olhamos, nós não conseguimos enxergar em nós o que está nos atrapalhando, mas os olhos de Deus conseguem. Se eu entrar na lavoura do Valdemir, eu não vou conseguir avistar dentro dela o que está impedindo dela produzir mais. Mas Ele consegue. Ele consegue analisar todas as áreas, todos os ângulos daquele pé de café, mas eu não consigo. Ele sabe qual é o esterco melhor. Ele sabe qual é o adubo melhor, mas eu não sei. O Espírito Santo é assim. Quando você passar pelo vale, entenda: é Deus querendo te podar para que você gere alguma coisa na obra dele. Ruim é se você não passar pelo vale. Ruim é se você não passar pelo deserto. Ruim é quando você conta vitória, vive bênção todos os dias da sua vida. Se assuste. Se você não passa pelo deserto, você é bênção todo dia, é porta aberta todo dia, é vitória todo dia, é coisas boas todo dia. Se preocupa. Se preocupa. Tá bom? Então vocês são os ramos. Jesus é a videira e o Pai é o agricultor. Eu quero trazer uma metáfora para os irmãos. Havia uma grande floresta. E nessa floresta havia 3 árvores. Uma pequena,
uma média e uma grande. Essas três olhou uma para a outra e começou a se perguntar para uma para a outra e falou assim, a pequena olhou para a grande e falou assim, olha grande, árvore grande, qual é o seu sonho? A grande olhou para a média e a pequena e falou assim, o meu sonho é ser um navio muito grande, o maior navio de todos, para que todas as autoridades da terra subam em mim e eu a carregue para os melhores lugares. Aí a pequena, não satisfeita, olhou para a média e falou assim, média, árvore média, qual é o seu sonho? A árvore média olhou para a grande, para a pequena e falou assim, o meu maior sonho é ser um baú para guardar todas as mais preciosas joias da terra, eu quero guardar dentro de mim. Olha o sonho. Ainda não satisfeita, as grandes, a média, olhou para a pequena e falou assim, você está nos perguntando, qual é o seu sonho? Ela olhou para a grande e para a média e falou assim, o meu sonho é crescer tanto, para que todos, quando olhar para mim, note a minha grandeza. Mas com o passar do tempo, entra um lenhador lá dentro da floresta e procurando as árvores melhor para ele poder levar para a sua fábrica, ele vê essas três árvores frondosas, muito grandes, pega o seu motosserra e começa a serrar. E serra pequena, serra média e serra grande. Na visão ótica da humanidade, está olhando para aquelas árvores e está dizendo assim, ali se foi um sonho. Ali está sendo cortado um sonho. Ali está sendo decepado um sonho, porque árvores que sonhavam. É você que sonha, eu que sonho. Mas quantos lenhadores entram na nossa vida para poder cortar o nosso sonho? Quantos lenhadores entram na sua casa, dentro da sua firma, dentro da sua lavoura, no meio da sua família, para poder cortar o que Deus gerou dentro do teu coração? Porque eu ensinei segunda-feira retrasada para as minhas turmas lá em São Gabriel da Palha, que é o seguinte: o sonho que você sonha não é seu, é Deus que coloca dentro de você, e o Espírito Santo vem e gera dentro de você um desejo de sonhar. Mas quando você sonha, não é um sonho seu, é um sonho que Deus já tem colocado dentro do teu coração. Aí quando ele gera dentro de você, você vem na sua mente e fala assim, eu sonhei um sonho. E quando você começa a sonhar esse sonho, há um desejo dentro de você de começar a exercer este sonho. Aí você pensa, o sonho é meu, mas não, o sonho é de Deus. O sonho não é seu, o sonho é de Deus. Lembra de José, irmãos? O sonho não era de José. José não sonhava ser um governador. O sonho era de Deus. Mas existem pessoas da mesma forma que teve na vida de José. Os seus próprios irmãos entrou na sua vida para poder tentar serrar o seu sonho. As pessoas entraram dentro da casa de Jacó, pai de José, para poder impedir que José sonhasse. E foi os mesmos que preparou a cova para José cair lá dentro. E quando José caiu, o que acontece? Passa os ismaelitas, a caravana dos ismaelitas, compra José dos seus próprios irmãos. E repito como o Marcos Feliciano fala, sonhe e ouse sonhar. Não permita que as intrepulâncias da tua vida, ou de alguém que entra na tua vida, impedir que você sonhe e vai ao alcance do teu sonho. Glória a Deus! Porque os seus pés só podem chegar aonde os seus olhos já chegou. Aleluia! Se os seus olhos só enxergam até essa parede branca, os seus pés só vão chegar até ali onde o Valdemir está. Mas os seus sonhos te levam você a enxergar, a ultrapassar essa cidade. Os seus pés vão chegar lá também.
Deus. José foi vendido, irmãos. Chegou lá, colocou para poder trabalhar na casa de Potifar, o menor do que Faraó. Mas havia uma pessoa ali também que tentou impedir o sonho de José. José foi para a cadeia. Quanto tempo José ficou na cadeia? Mas em meio à sua caminhada, vai haver os irmãos de José. Na sua caminhada, eu vou falar que nem a Janete, vai haver Penina, vai haver Golias. Mas no meio da caminhada também vai ter copeiro e padeiro. Aleluia. Entendeu? Pode haver gigantes, leão, urso, mas também vai haver copeiro e padeiro. Por quê? Os dois, o copeiro e o padeiro, cooperou para com que o sonho de Deus no coração de José, a qual ele sonhava e exercia, fosse parar em um trono que não havia no Egito. Não havia a função de governador do Egito. Foi criado por Deus essa nomenclatura para com que José chegasse até lá, irmãos. Porque no meio das tribulações, irmãos, pode haver o que for, mas pode ficar tranquilo que Deus cria o que não tem para poder você vivenciar. Crê nisso. Esse homem pega as 3 árvores e sai. Chega lá na sua fábrica, lá ele começa a cortar, irmãos. Ele corta a maior, Francisley. E quando ele corta a maior árvore sonhava em ser o maior navio para carregar todas as autoridades da terra para ir para os melhores lugares. Mas quando esse homem começa a serrar essa árvore que sonhava, ele não fez dela o maior navio. Ele fez dela um barco de pesca. E quando ele fez um barco de pesca, ele vendeu esse barco de pesca. E dentro da minha conjectura, quem comprou ele foi Pedro. Pedro chama Jesus para dentro do seu barco para atravessar de um lado para o outro. Entenda isso. Mas no meio da navegação, o que aconteceu? Se levantou uma grande tempestade. Vento contrário começou a vir contra o barco. Mas Jesus dormia na popa do barco. Jesus estava dormindo na popa do barco. O que acontece? Os discípulos ficam doidos e começam a sacudir Jesus. O barco está indo, enquanto Jesus estava descansando na borda do barco. Quando a situação do perigo chegou no momento, mas os discípulos, em vez de manter resistência, eles foram acordar o mestre. Porque mais no final o mestre vai olhar para eles e falar assim: homens de pequena fé. Mas pastor, o que é fé? Porque às vezes nós olhamos para as pessoas e dizemos: eu tenho fé. Mas se eu te perguntar o que é fé, você sabe me responder? Porque nós somos apologia, nós fazemos apologia que temos fé. Mas o que é fé? Porque no momento da tempestade, do vento contrário muito forte, é vento impetuoso, vento forte batendo contra o barco, aqueles homens não tiveram fé da qual eles professavam ter. Mas o que é fé? Fé é ter resistência. Porque tem momentos que nós passamos pelas provas, pelas tempestades, pelos ventos impetuosos, bate contra a nossa casa, mexe com a estrutura espiritual. O que nós vamos fazer? Nós vamos clamar a Deus por misericórdia, mas não está errado. Fé é resistência. Por isso que Jesus disse: se tiverdes fé como o grão de mostarda, não é igual o grão de mostarda.
dirás a este monte: passa-te daqui para lá. Você sabe por quê? Se um grão de mostarda, a semente mais pequena que existe, se colocar dentro da água por mais de meses, ela não apodrece. Ela pode ficar no deserto com sol de mais de 50 graus, em cima daquela areia quente, por mais de meses, ela não estoura. Por quê? Ela é resistente. Aprende a exercer a tua fé. Pastor, eu estou desesperado dentro da minha casa porque está acontecendo isso. Resistência. O que está faltando é nós reagir. Reaja, irmãos. Mas eu estou passando por um vento. Reaja. E como que eu reajo? Permanece firme, resistente, porque um dia vai passar. Você não sabe se esse tempo, se essa crise, se esse problema que você está vivendo é algo que Deus está te proporcionando para poder crescer a tua fé. A primeira coisa que nós temos que pensar quando algo acontece dentro da nossa casa: pode ser Deus me provando. Pode ser Deus me provando. Vou manter firme, resistente, reage. No meio do caminho o Senhor acorda, irmãos. E quando Ele acorda, Ele vai repreender. E a palavra no versículo Marcos capítulo 4, versículo 41. Jesus repreende o mar, repreende o vento. Eu já ouvi dizer que vento subia, mas não houve. Eu já ouvi que mar tem braço, mas não houve. Mas Jesus falou assim: aquieta-te, vento, e acalma-te, mar. Fica tranquilo, porque eu estou aqui. E a natureza respeita Cristo. Mas chega mais embaixo, Jesus vai falar: por que estáis temerosos, homens de pequena fé? Versículo 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles não sabiam que a maior autoridade estava ali com eles. Aqueles homens estavam carregando a maior autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Quem era? Jesus Cristo de Nazaré. A ponto desses homens não reconhecer quem era aquele homem. Mas olha para cá, por favor. Entenda o que eu estou falando. Gente de pequena fé. Você não precisa ser amigo de prefeito. Você não precisa ser amigo de vereador. Você não precisa estar do lado do Lula, do Bolsonaro. Você não precisa estar do lado de ninguém importante, porque a maior autoridade está dentro de você. Aleluia. Você não precisa estar do lado do prefeito, porque a maior autoridade está dentro de você. Você não precisa estar do lado de prefeito, de governador, porque a maior autoridade está dentro de você. Por mais que eles são uma autoridade levantada por Deus, mas a maior autoridade é Deus. E ela está em você, que é o barco desta noite. Teu barco pode estar balançando, pode estar, mas a maior autoridade está aí dentro. A maior autoridade está aí dentro. Independente da tripulação, independente do mar, independente do vento, a maior autoridade está dentro de você. Usa a autoridade que está dentro de você para poder quietar o vento e acalmar o mar. Pode se levantar. Eu não fui colocado, não fui feito na areia. Eu fui feito na rocha. Quem é a rocha? Jesus. Quando vir o vento, vai bater e vai voltar. Por quê? Porque a maior autoridade está dentro de você. Pode ter correnteza e bater, mas não vai cair. Por quê? Porque a maior autoridade está dentro de
vira realidade. Mamãe, o repasse. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus poderoso. Santo, fiel e verdadeiro. Permanece obediente dentro dos critérios. Porque obedecer não é só obedecer a palavra, obedecer a Deus, não. Existem mais critérios além desses dois. Glória a Jesus. Ele pega a árvore que era média, certo? O que ela sonhou? Ela sonhou em ser um baú para carregar todas as joias da terra. Todas, as melhores e maiores, as mais importadas de todas. Olha o sonho dela. Por isso que a palavra de Deus vai dizer: onde está o teu tesouro, está o teu. Mas quando o lenhador foi passar e construir, ela construiu o quê? Ele construiu o baú? Não. O que ele construiu? Uma manjedoura. Eita glória! Ele não construiu um baú que ia todas as joias dentro. Ele construiu uma manjedoura. Está escrito, Lucas capítulo 2, versículo 7. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Maria tinha 14 anos de idade. Nessa época, havia vários grupos judaicos religiosos, um deles essênios, gnósticos, chamado gnosticismo. Havia pessoas mais capacitadas naquela época, além de Maria. Maria somente com 14 anos. É por isso que Paulo vai dizer na sua epístola aos Coríntios que Deus escolhe as coisas pequenas deste mundo para confundir as sábias. Escolhe as coisas deste mundo para confundir as sábias. Ele não errou em momento algum. Quando o anjo do Senhor aparece a ele e fala assim: Maria, Deus te viu, e eis que em você vai ser gerado um menino, através do Espírito Santo, a sombra dele vai passar por você, você vai gerar. Nos seus 9 meses de Maria, Maria vai para essa estalagem. Aonde é a estalagem? Onde era colocado os cordeiros. Olha como é que Deus é bom, irmãos. Deus, ele encaminha os teus sonhos para os lugares certos. É você estar com gente certa, no lugar certo, no momento certo e na hora certa. Deus, ele decreta o que ele colocou no teu coração. Foi lá na estalagem, quando ela se deita, ela dá luz. O Emanuel, o Deus conosco. José pega aquele menino, não tem lugar para colocar, envolve num pano e coloca onde? Na manjedoura. Mas não era um barril, mas não era um baú? Hã? Não era brasileiro? Era um baú. Mas se tornou o quê? Uma manjedoura. O baú queria carregar as maiores e melhores joias da terra, mas a manjedoura carregou o dono do ouro, o dono da prata, o dono das pedras preciosas. A manjedoura carregou dentro dela o dono, não há o dono de tudo. Todas as fortunas da terra está dentro da manjedoura. Quem é ele? A ponto de que os magos vindo do Oriente, avistando naquela época, eles estudavam astrologia, viu a estrela, e Deus fez com que as estrelas guiassem para Belém, onde estava o menino Jesus. Quando ele chegou na cidade, na comarca de Herodes, o rei olhou para ele: o que vocês fazem
nós foi enviado até o rei dos judeus. Ei, eu sou o rei dos judeus. Ele acontece? Ele ficou maluco, porque ele era o rei dos judeus, mas havia nascido o rei dos judeus ali. E ele, com medo de perder o reinado, de perder o banco, de perder a cadeira, o que ele fez? Mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Mas entende o que eu falei? Que os sonhos do homem é o projeto de Deus. Olha de novo para quem está do teu lado. Estou inspirado a falar. Fala. O projeto do homem. O projeto do homem. O sonho do homem. O sonho do homem. É o projeto de Deus. É o projeto de Deus. Fala com mais fé para ele, com mais resistência, com mais graça. Fala assim, o sonho do homem. O sonho do homem. É o projeto de Deus. É o projeto de Deus. E eu profetizo na tua vida. E os teus sonhos em Deus vai virar realidade na tua vida e na tua casa. No nome de Jesus. Sonhe e ouse sonhar. Sonhe e ouse sonhar. E quem era a árvore pequena? O que ela sonhava? Alguém sabe? Alguém lembra? Esse lado aqui, alguém lembra? Hã? Ser grande não é só isso, não é só isso não. Desse lado alguém lembra? Vai, alguém lá. Lembra atrás? Ninguém lembra desse lado? Ela sonhou em crescer tanto e tanto, para que todos que olhassem para ela notassem a sua grandeza. Vamos! Deus é maravilhoso. E aonde que eu vejo? Ele pega. Olha o que acontece aqui, irmãos. Bíblia, eu estou pregando Bíblia. Estou em uma metáfora, mas estou pregando Bíblia. Como ele vai para poder fazer aquilo, algo que era muito grande, mas a árvore é pequena, gente. Como é que faz algo com uma coisa pequena? Tem como? Na ótica humana, não. Mas quando ele cortou ela, o que ele fez? Ele fez uma cruz. Ele fez uma cruz. Vamos conjecturar isso? Ele vende essa cruz para o Império Romano. Agora no texto, João capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Todos atrairei a mim. Jesus falando. O que acontece? Jesus está longe das cadeias. Está lá em cima, Mônica. Ele é levantado na cruz. E quando ele é levantado na cruz, ele dá 7 palavras somente. Ele tem que se levantar 7 vezes, irmãos. Jesus está assim na cruz, olha aqui. Olha que ele está, ó. Desse jeito. Passa para frente. Isso ele. Olha. Ele tem que se levantar 7 vezes para poder pronunciar uma frase cada vez. A primeira frase é: Deus, perdoa-lhes porque eles não sabem o Que fazem. nós estamos perdoados. Você já parou para imaginar a leitura da Bíblia? Por que Jesus falou isso? Eu imagino, é uma imaginação minha, eu imagino ele olhando para o céu e vendo o Pai se levantando. Agora, para que o Pai vai se levantar? Será que é para fulminar o povo? Mas no momento Jesus o quê? Interrompe. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A segunda é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, aonde Jesus tirou força para levantar 7 vezes? Olha o que ele tinha que fazer. Assim, tinha que fazer. Sem encostar as suas costas dilaceradas na cruz.
e ter que pegar, abraçar os pregos para poder se levantar, para poder pronunciar essas frases. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito e tetelestai, está consumado. Jesus conseguiu, irmãos, naquela época, antes de Jesus, eram crucificadas pessoas, mas nenhuma dessas pessoas, Juliana, até as famílias não iam até lá no Gólgota. Eles não iam, ia sozinho. Quem cometeu crime contra a política ou quem matasse, ele ia sozinho com os carrascos. Mas Jesus é diferente. Olha o que ele está dizendo, irmãos. Isso é lindo, tá? E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Está todo mundo no pé da cruz olhando para cima. Olha para cima, eu quero ver vocês olhando para cima. Todo mundo olha para cima, olha. Olha, irmãos, tem gente olhando para mim ainda. Nem para ser obediente, pelo amor de Deus. Olha para cima. Olha para cima. Só um pouquinho. Isso. Eita Jesus, por isso que eu falo para obedecer tem critérios, irmãos. Está todo mundo olhando para cima e a profecia que Jesus lançou está sendo cumprida aqui. Todos serão atraídos a mim. Tenta ver Jesus na cruz, por mais que ele não está. Lá em cima, irmãos. Mas quando todo mundo vai embora, fica um ainda. E quem fica? O soldado que furou ao lado de Jesus. Não sei se é o direito ou se é o esquerdo, mas furou o pericardio de Jesus. Quando fura, ele olha para Jesus. Quando todo mundo foi embora, ele bate no peito. Você sabe qual era a tradição nessa época, bater no peito? Reconhecendo a autoridade vingativa daquela época. Ele está olhando para Jesus batendo no peito e diz verdadeiramente: este é o Filho de Deus. Sonhe e somos e sonhamos. Talvez você entrou aqui dentro, que alguém entrou na sua vida e destruiu os seus sonhos. Eu não sonho mais. Você está frustrado. Porque frustração é quando você sonha algo e alguém te impede e você não quer mais. Você desiste. Para você estar no lugar certo nesta noite. Aleluia! Deus me deu essa palavra para liberar sobre a tua vida. Eu creio, meu Deus. Sonhe e ouse sonhar. Continua sonhando, irmãos. Por mais que carrasco vai aparecer na tua vida, mas sonhe e ouse sonhar. Está escrito: porque há esperança para a árvore que foi cortada, vírgula, mas ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Por quê? Porque ela foi plantada perto de um ribeiro de águas. Você está no lugar certo. Está jorrando água sobre a tua vida. E talvez o seu sonho que virou sequidão, Jesus está jorrando água na tua vida nesta noite. Aleluia! Sonhe! E ouse sonhar. É necessário você sonhar, porque os sonhos não são seus. Os sonhos foi Deus que colocou dentro de você. Então sonhe. Invadiram minha casa, está me caluniando, sonhe. Está me perseguindo, sonhe. Oh, meu Deus. Aconteceu isso comigo. Uma igreja em si chutou-me. Meu botou Deus. para fora, porque eu sonhava. Eu vi alguém que sonhou, mas por causa daqueles, dos irmãos de José, o seu sonho se tornou sequidão. Por isso que eu falo nesta noite: sonhe, ouse sonhar. Mas ninguém que me chutou, ninguém que criou uma barreira diante de mim, me impediu de eu avançar.
dói. Talvez eu estou pregando para alguém que está com a alma angustiada, está com o coração exprimido, está sentindo dores por vários lados, porque sonhou, porque projetou e contou para alguém que não era para contar. Contou para os religiosos. Por isso que em todos os lugares que você vai, tem o trono de Satanás, tem o assassino de vidas, o assassino de almas, o assassino de sonhos, o assassino de projetos. Por isso que nessa noite eu quero dizer sobre a tua vida novamente: o sonho do homem, o projeto de Deus. Aleluia! Deus sonhar, você vai enfrentar, irmãos. Eu prego, mas prego convicto daquilo que eu vivi. Por isso que a minha esposa naquele dia falou: nós passamos muitas coisas, e para muito irmão já tinha desviado há muito tempo. Só é poucas coisas, isso é uma das coisas do que nós passamos, porque nós só sonhamos. Nós só sonhamos. Dentro da cadeia, então, todos os agentes, diretor e adjunto diretor, tentou calar a voz de Deus profética na minha vida, tentou enterrar os meus sonhos, tentou me tirar isso daqui dentro do cárcere, me botando em cela que não tinha palavra. Mas eu lembrei, Janete, do que dizia Davi: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, meu Senhor. E todas as vezes que eles me colocavam em lugares que não havia Bíblia e ninguém, porque eu sonhava, me dava oportunidade, pastor, lá dentro: pastor, a oportunidade está com o senhor para poder pregar o evangelho. Tem Bíblia aí? Vou mandar uma para o senhor. Quero não, que vai atrair os ferozes contra a minha vida novamente. Eu guardei a palavra de Deus no meu coração para poder não pecar contra ele. Daqui, vou começar a pregar, eu posso. E pisava no 220. Não permita, Janete, Aldemiro, todos que estão aqui, não permita que ninguém seque os seus sonhos. Aleluia! Sabe por quê? Porque toda vez que tenta secar, você vai se esquivar. E quando você se esquiva, há uma fonte que jorra sobre a sua vida. E essa fonte ninguém pode secar. Essa fonte ninguém pode parar ela. Essa fonte ninguém pode impedir ela. Então sonhe. Amém? E use sonhar no nome de Jesus. Até aqui o Senhor me trouxe dentro dessa mensagem. Eu agradeço a Deus por isso.